Olá, alunos do Prezinho, tudo bem? Professor Fábio. Vamos então para a segunda parte da correção dos nossos exercícios de fixação. Então, nós vamos dar continuidade ao exercício 8. Então, falando lá sobre o texto O Dono da Bola, Ruth Rocha, o exercício 8 fala o seguinte: Carlos Alberto apresenta características diferentes no decorrer dos três momentos da narrativa. Faça a devida associação. Então, a história tem três momentos. O primeiro momento, que é quando apresenta o Caloca como um garoto teimoso, intransigente, como aquele que quer fazer tudo do jeito dele. O segundo momento, que é quando eles decidem conversar com o Caloca, né, o Catapimba, que é o secretário do time de futebol. E, e aí, no caso, o Caloca é expulso, né, desculpa, expulso não, ele resolve sair, né, do time, fala que não vai jogar mais. E aí ele fica, né, jogando sozinho, fica solitário. E o terceiro momento, que é quando ele volta, pede para voltar para o time e se torna um garoto mais participativo, mais compreensivo, com espírito de equipe. Então são esses três momentos. Então aqui tem várias características e o exercício pede para que você numere cada uma, né, dessas características, de acordo com o primeiro, segundo ou terceiro momento. Então vou falando aqui a característica e o número, tá? Que vai ficar relativo a cada momento. Então vamos lá. Solitário, 2. Briguento, 1. Cooperativo, 3. Egoísta, 1. Zangado, 1. Arrependido, 2. Chantagista, 1. Amigável, 3. Encrenqueiro, 1. Então são essas as numerações de acordo com as características dos momentos aí da história, da narrativa, tá bom? O segundo exercício fala sobre uma tirinha, né? Muito comum nas provinhas, tem essas tirinhas com esses personagens bem conhecidos, e a história aí é do personagem Calvin. Ele está conversando com a sua amiga, né? Então, né, o Calvin inicia o diálogo, fala, né? Sua casa fica para lá. Quer que eu faça um mapa para você? A amiga: é lógico que não. Estou indo para minha casa. Calvin: ok, mas não pode estar indo para minha casa. A amiga: é só até meus pais chegarem em casa. O Calvin: quem falou? A amiga: minha mãe e sua mãe. Acha que por isso que acha que faço isso porque quero? Calvin: bem, mas minha mãe disse que você não pode passar no jardim. Amiga, ela não disse isso. Então vamos às perguntas. Letra A. Quantas vezes são empregados pronomes possessivos no texto? Quais são eles? Os pronomes possessivos, só para a gente vai ainda estudar pronomes, tá? Mas só para lembrar, os pronomes possessivos são aqueles que indicam o caráter de posse, né? De que algo pertence a uma pessoa. Quantas vezes aparecem os pronomes possessivos nessa historinha? 7 vezes. E quais são os pronomes possessivos que aparecem? Sua, minhas e meus. São esses pronomes que aparecem. Tá bom? Lembrando que mais à frente a gente vai estudar sobre os pronomes possessivos, correto? Vamos lá. Letra B. No primeiro quadrinho, Calvin diz sua casa e Suzy, a amiga dele, diz minha casa. Nesse quadrinho, eles estão falando de casas diferentes? O que vocês acham? A resposta é não. Eles estão falando da mesma casa. Mas aí a letra C faz a pergunta: por que então eles não empregam o mesmo pronome? Porque o pronome sua é relativo quando eu estou falando de uma outra pessoa. Então, por exemplo, estou falando da sua casa, estou falando da casa do outro. E o minha é empregado para a primeira pessoa, quando eu estou falando de algo que pertence a mim. Correto? Letra D. Destaque da tira um pronome de tratamento. Pronomes de tratamento são aqueles aos quais nós nos referimos a uma pessoa.
O único pronome de tratamento que aparece aí é o você, que é utilizado para pessoas que são próximas a nós, com quem a gente tem uma certa intimidade. Tá? Então, o pronome de tratamento da letra D, a resposta é você. Letra E. Por que no último quadrinho é empregado o pronome demonstrativo isso e não isto ou aquilo? Né? Então, a gente tem aí o uso também de pronomes demonstrativos. Né? Então, está perguntando por que ela usa, né? Ela não disse isso, porque o isso se refere ao que o Calvin falou anteriormente. Né? O que o Calvin falou anteriormente? Que não era para a amiga passar do jardim. Então, é isso. Né? Então, o isso se refere a essa informação. Correto? Número 3. Leia esta piadinha. Na rua. Senhor, seu filho me atirou uma pedra. Acertou na senhora? Não. Então não foi meu filho. Letra A. No texto são empregados 2 pronomes de tratamento. Quais são eles? Os pronomes de tratamento empregados são senhor e senhora. Letra B. O que o uso desses pronomes revela quanto à maneira como as pessoas se tratam? Então nós utilizamos o pronome de tratamento senhor e senhora para indicar respeito. Então essa é a resposta da letra B, respeito. 4. Leia a tira de Ziraldo e responda as questões de 1 a 3. Né? Outro personagem bem conhecido, também Ziraldo, o menino maluquinho, que foi criado pelo Ziraldo. Então a amiga do menino maluquinho. É estranho. Para a mamãe eu sou respondona, para o papai eu sou dengosa e para as visitas eu sou super educada. Menino maluquinho. É isso aí, a vida é um teatro, Julieta. Menino maluquinho. Mas quem escreveu esses papéis não tem nenhuma originalidade. Número 1. Julieta diz ao menino maluquinho que cada pessoa a caracteriza de modo diferente. Letra A. Que adjetivo a mãe emprega para caracterizar a filha e o pai? Então, a mãe utiliza a característica respondona e o pai dengosa. Então, são as 2 características relativas a Julieta, amiga do menino maluquinho. Letra B. O que as visitas pensam de Julieta? Qual é a resposta? Super educada. Então, como a Julieta vê como que as visitas a caracterizam. Letra C. Por que você acha que as pessoas têm opiniões diferentes sobre Julieta? Por quê? Porque cada um tem um ponto de vista, tem uma maneira de ver a pessoa, até porque a maneira como cada pessoa se apresenta depende do momento, não é verdade? Só lembrando o uso do porquê. Porque quando eu faço pergunta é separado e sem acento. E o porquê relativo à resposta vai ser junto, sem acento, tá bom? Então esse porquê, quando você dá a resposta, é junto e sem acento. Só para lembrar, e nós estudamos isso, correto? Número 5. Temos aí mais um quadrinho do Ziraldo, do menino maluquinho, que se chama Viva o Verde. Então, uma historinha que fala que o menino maluquinho vai acompanhar os pais numa loja de tapetes. Né? Então, a mãe estava procurando um tapete para botar na sala. Então, a mãe chega na loja e fala: vamos ficar com esse tapete vinho. Menino maluquinho: não, compra o verde. A mãe: não, o verde não combina. A mãe: o menino maluquinho: se não levar o verde, eu faço greve de fome. A mãe: nossa, que exagero, tá bom, vai o verde. Quando ele chega em casa, o que o menino maluquinho faz? Coloca o tapete verde no centro da sala e faz um piquenique. A mãe fala: agora está satisfeito? O menino maluquinho: eu sempre quis fazer um piquenique dentro de casa. Vamos lá, a resposta da letra A, então. Na história, a palavra vinho tem valor de adjetivo ou substantivo? Por quê? A resposta é adjetivo. Apesar da palavra vinho ela ser gramaticalmente um substantivo, mas nós falamos sobre isso também, vai depender do contexto da palavra na frase. Então,
o vinho, ele está caracterizando a cor do tapete. Então, nesse caso, a palavra vinho assume o lugar de adjetivo porque se refere à cor do tapete. Então, eu falo, vamos levar um tapete vinho, tapete cor de vinho. Então, o vinho, que é a cor, é o adjetivo. Então, adjetivo. Por quê? Porque a palavra vinho está caracterizando o tapete. Letra B. Relacione o uso que o menino fez do tapete e o título da história. Que duplo sentido podemos perceber no uso da palavra verde? Então, qual é o título do quadrinho? Viva o Verde. E qual é a relação que se faz com o tapete? Porque o menino maluquinho, ele queria um tapete verde que parecesse como uma grama para que ele pudesse fazer um piquenique. Então, essa é a resposta. O menino queria usar o tapete verde como se fosse um gramado para piquenique. Correto? Letra C. Que adjetivo foi usado no último quadrinho? O último quadrinho, então, o adjetivo é satisfeito, né? Que quando a mãe pergunta para o filho, né, o menino maluquinho, se ele estava satisfeito. Satisfeito é um adjetivo. Letra D. Passe esse adjetivo para o grau superlativo absoluto sintético. A gente falou sobre isso, né? A gente estudou sobre isso. Vamos relembrar aqui. Então, eu posso me referir a um adjetivo num seu grau aumentativo, né? No chamado grau superlativo absoluto analítico ou grau superlativo absoluto sintético. Então, o grau superlativo absoluto sintético é quando eu pego a palavra do adjetivo e coloco um sufixo, um elemento que dá uma ideia de algo grande. Geralmente esses sufixos são érrimo, íssimo. Né? Então é o que a gente fala, o sufixo, que é o elemento que vem depois do radical. Nós também estudamos sobre isso, sobre radical, sufixo. Esse conteúdo está lá no caderno de português de vocês. Tá? Depois vocês deem uma olhada. Então, ou seja, eu tenho o adjetivo satisfeito, a letra D me solicita que eu passe para o grau superlativo absoluto sintético. Então, o grau superlativo absoluto sintético de satisfeito é satisfeitíssimo. Então, satisfeitíssimo. Eu coloco esse íssimo como sufixo do radical. Então, se eu fosse usar o grau superlativo absoluto analítico, eu utilizaria a palavra muito mais o adjetivo. Então, por exemplo, se eu fosse falar muito satisfeito, grau superlativo absoluto analítico. Satisfeitíssimo, grau superlativo absoluto sintético. A palavra alegre, quero colocar a palavra alegre no grau superlativo absoluto analítico. Muito alegre. E colocar no grau superlativo absoluto sintético, alegríssimo. Certo? Então, o analítico é quando utiliza a palavra muito mais o adjetivo, que dá essa ideia de algo que aumentou. E o sintético é quando eu utilizo no mesmo adjetivo um sufixo íssimo, érrimo, né, para dar essa ideia de intensidade. Certo? Então, terminamos a correção de português. Vocês ainda vão receber essa semana já o vídeo da aula de matemática, certo? E também da aula de português. O vídeo da aula de redação vai vir só na semana que vem com a professora Valesca, tá bom? Essa semana, então, tem vídeo ainda da aula de português da apostila, certo? Então, estudem e se cuidem e fiquem em casa.